apesar de críticas, de momento ruim, de resultados ruins, o Botafogo mantém o trabalho do seu treinador, que vai falar agora no F360, depois da virada do Fogão. Para mim não há fora de casa nem em casa. Há um jogo de futebol em que as medidas estão regulamentadas pela FIFA e em que os campos apresentam essas dimensões e em que as equipas, quando estão focadas como a nossa está focada, jogam em qualquer estádio do mundo contra qualquer adversário do mundo. E é fundamental saber o seguinte, é saber onde quer que esteja a bola, saber o que fazer. Aí o Luiz Castro, o Botafogo venceu de virada o Avaí, mas essa tela mostra aí uma curiosidade, que certamente incomoda o Botafogo. Ele tem sido melhor fora de casa. Essa tela aí, você ama essa tela. Eu? É, você é adepto de torcida, não ganha jogo, tá aí. Nem sempre. Nem sempre não. Torcida ajuda muito, claro. Mas ganhar jogo, quem ganha é quem tá lá dentro. Olha aí o Fogão. Em casa, quase sempre com o Nilton Santos lotado, 35,6% de aproveitamento. Senhor Breler Pires, que vive defendendo que torcida ganha jogo. Algumas ganham. Fora de casa, 53,3%. 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fez 13 gols em 15 jogos em casa e fez 18 nos mesmos 15 jogos fora. Mas tem explicação isso aí, Abel. Por favor. Olha só para completar. Terceiro pior mandante do Brasileirão e... segundo melhor visitante. Atrás do Palmeiras. E empatado com o Atlético em pontos. Mas o Botafogo está sendo montado ainda. Agora o Luiz Castro, na reta final de campeonato, encontrou o time. A gente já enxerga uma identidade de jogo nesse Botafogo. Perfeito. O que isso tem a ver com... casa e fora? Casa e fora. Tem tudo a ver. Primeiro... está sendo montado, aí só joga bem porque fora? O Botafogo viveu a euforia de uma transição de clube para SAF e a expectativa de mais investimentos. E aí o Botafogo começa a contratar. O torcedor enxerga, opa, o time vai melhorar. Só que isso não acontece da noite para o dia. Quando você contrata praticamente um time inteiro, como aconteceu com o Botafogo, e mais de um time até, isso leva um tempo de azeitar, de entrosar. E quando o Botafogo já começa ali, Nilton Santos, pirotecnia, fogo pro alto, aquela John Textor com a bandeira. John Textor, festa maravilhosa, a torcida voltando a lotar estádio, o time ainda não estava pronto para o tamanho da exigência. E ali se Mas fora de casa estava? Não, mas aí... Eu insisto. Mas eu pressiono você. Mas quero entender e não estou entendendo. Pressiona fora de casa. Mas se cria um ambiente o Botafogo... Oba-oba, talvez? Não é nem oba-oba, um entusiasmo que não é proporcional ao momento do time. E aí, quando você está montando um time novo, o que é muito comum? Erro de passe, você ainda não tem o entrosamento ideal com o companheiro, há falhas, muitas vezes grotescas, porque você está em formação, muitas vezes treinando em jogos, e aí a impaciência da torcida, que chegou lá para ver um espetáculo, para ver um time novo e percebe que esse time ainda não deu liga, isso gera uma frustração e passa para os jogadores, um sentimento de pressão. Pô, temos que dar certo. E o Botafogo, quando vai jogar fora de casa, não tem esse ambiente de cobrança, não é? A cobrança sempre vai existir no futebol, mas uma cobrança desproporcional ao momento do time. Eu acredito até que o Botafogo, nessa reta final de campeonato, tende a fazer uma campanha melhor em casa, porque esse time já está melhor encaixado. E está fazendo jogos melhores já. Contra o Palmeiras... não foi um jogo tão ruim do Botafogo. O Botafogo teve oportunidades, sai à frente no placar e perdeu para um time que é o líder do campeonato, que é o melhor visitante, que é melhor que o Botafogo, mas a gente já enxerga, principalmente, evolução nesse time. Luiz Castro entregou algo. Breler Pires é um ótimo jornalista. Seria um ótimo advogado também. Porque defendeu a sua tese com muitas explicações, com muita propriedade, com informações. Com muitos argumentos. Isso, essa é a palavra que me fugiu. Com ótimos argumentos. Agora vem para convencer o júri. Mas, por exemplo, o promotor de justiça, ele poderia colocar um contraponto e dizer, mas espera aí, o Corinthians também trouxe reforços, está formando, não como o Botafogo, mas quantos reforços chegaram no Corinthians, técnico novo, e por que o Corinthians joga...
o Corinthians joga muito melhor em casa do que fora, o contrário. Acabo com o seu argumento aí. Não, mas você foi bem nessa, mas o Corinthians já tinha uma base. O Corinthians tinha Cássio, Fagner, Gil, jogadores que já conhecem e são a espinha dorsal do time. O Botafogo remontou tudo. E, além disso, o Corinthians começa isso no ano passado. Chegam esses reforços, principalmente os medalhões, no fim do ano passado, ainda com o Silvinho. Os caras tiveram mais tempo de se ambientar. Com o Botafogo aconteceu tudo nessa temporada. E não no início da temporada, no começo do Campeonato Brasileiro. E chegando o Luiz Castro, treinador novo. Então, por isso, esse processo de reestruturação do Botafogo é mais lento. E até criar essa química com o torcedor em casa, a expectativa em encontrar a realidade, leva um tempo. Mas o Luiz Castro, para mim, tem cumprido bem esse papel. Se dá para cobrar de treinador desempenho, evolução do time, a gente tem enxergado isso no Botafogo. Sua tese é muito boa. E vou tocar para o professor, então, você concorda? A torcida, às vezes, esse entusiasmo pode atrapalhar um time que está sendo formado? O Botafogo tem muito mais sossego fora de casa, né? E tem uma coisa que a tela não mostra, que é o seguinte, algumas dessas vitórias fora de casa são épicas, como contra o Inter, por exemplo. Sim. E vitória contra o Fortaleza, um grande jogo. Ou mesmo contra o Ceará, logo no começo do campeonato. Hoje é fácil falar que o Ceará ganhou um jogo em 10, mas no começo do campeonato, o Botafogo, na segunda rodada, enfrentar o Ceará, que vinha de uma vitória contra o Palmeiras, e ganhar em Fortaleza. Então tem muito jogo aí fora de casa, muito bom. E nos jogos em casa, tem alguns jogos que foi imperdoável não ganhar. Contra o Corinthians, no dia da festa, tudo bem, era um catadão, estavam se conhecendo ali. Mas contra o Juventude... Foi um baile do Corinthians. Mas contra o Juventude é imperdoável. O Botafogo não ganhou do Juventude em casa. É um time do nível dele ou para baixo. Aliás, para baixo. Não, né? É pior que o Botafogo. Para baixo. Do nível, por mais que estivesse sendo montado, era um jogo para ganhar em casa. Sem dúvida. E o Botafogo não conseguia. Eu acho que não conseguia. Acho que é um processo. O próprio fato do Castro estar aí mostra que é um trabalho diferente. Ontem... Não sei se vocês viram... Outros clubes já teriam demitido. Sim, outro tipo de trabalho, legal. Outra dinâmica. Tomara que essas SAFs, vamos dizer assim, administração mais profissional, empresarial, chame como for, que tenham esse pensamento, esse tipo de cultura... De continuidade. Tá mal, tá tropeçando, o time não tá jogando nada. A culpa não é só do técnico, tem outros fatores que influenciam. Dá tempo para o cara trabalhar, porque várias administrações ou gestões ou diretorias de outros clubes ou do próprio Botafogo anteriores a essa já teriam trocado de técnico. E aí você com os tropeços que o Botafogo teve, certeza. E aí, como diria Lupicínio Rodrigues, você vai ao inferno à procura de luz. Vai trazer um outro técnico, né? E essa luz pode ser Tiquinho Soares? Procura de luz. O Tiquinho ontem foi muito importante. Temos uma tela dele, professor. Uma tela só de Tiquinho? Ele é um dos principais jogadores. Mas é um Tiquinho só ou tem bastante? Tem um tiquinho de Tiquinho Soares. Torcida já esqueceu El Toro? Tiquinho Soares e Erisson pelo Botafogo no Brasileirão. Tiquinho Soares, 6 jogos e 3 gols. A média é de 0,50, maior que a média do El Toro Erisson, que teve a média de 0,35. Fez 7 gols em 20 jogos. Uma assistência pro El Toro, nenhuma pro Tiquinho Soares. Minutos para participar em gols, menos pro Tiquinho Soares, que parece que... É um cara que... Já faz tempo que tá no Botafogo, não parece isso? O nosso amigo Rafa acompanhou muito do Tiquinho, futebol português. Então diga, Rafa, por favor. É um jogador muito mais inteligente do que o El Toro. O El Toro é jogador de força, jogador de finalização. O Tiquinho entende os movimentos sem a bola. Eu admiro muito o atacante inteligente. E ele é um atacante inteligente e alto e técnico. É que ele não é regular. Ele tem umas tomadas de decisão que não são as mais ajustadas. Mas ele errou um lance, ele vai acertar o seguinte. Porque ele tem essa capacidade. Ele é um jogador que entende bem o jogo. Já experiente, 31 anos, vivido, rodagem no futebol europeu, tudo isso conta muito. O Tiquinho pertence à segunda leva de reforços. Eu estou concordando com tudo que o Brenner falou sobre a relação que você sabiamente levantou aí, Abel, da torcida com o time. Mas a gente precisa pontuar que nesse processo de SAF do Botafogo aconteceram 2 grandes levas de contratações. A primeira leva entre abril e maio, quando termina o Carioca, chega o Luiz Castro e começa o Brasileiro, foram 12 caras novos. E a segunda leva agora, no finalzinho da janela, em julho, 9 caras novas. Qual é o clube que contrata 21 jogadores
e consegue ter um time pronto para jogar. Muito difícil, quase impossível. Você pode contratar 21 craques para demorar para dar liga. E não existem 21 craques disponíveis no mercado. Outra, o Botafogo tem muito mais aproveitamento recente da segunda leva de jogadores, Tiquinho Soares, Júnior Santos, Eduardo, Gustavo, Gabriel Pires. Essa galera vem depois, Danilo Barbosa, Adrielson. Esse pessoal é da segunda janela, da segunda leva de contratações. Da primeira leva, restam no time o Saravia por pouco tempo, o Rafael já vai assumir a vaga, o Vitor Cuesta e o Tietê. Os outros todos contratados como as primeiras opções ainda não deram certo. Patrick de Paula, Gustavo Sauer, Piazon, Vitor Sá. Jogadores que vieram para montar o Botafogo que foi pensado. Sampaio. O Botafogo foi pensado para um time. Sabiamente, o John Textor e o seu staff perceberam que aquele time não dava. Conversando com o Luiz Castro, não é técnico do Botafogo. O Luiz Castro é um parceiro do projeto. Ele participa ativamente das indicações, do mapeamento dos jogadores. Ele tem todo esse conhecimento e esse network. E aí ele viu, olha, a gente tentou aqui, não deu certo, aqui já deu. Eu preciso disso, disso, disso. Aí o John Textor foi lá, gastou mais 20 e poucos milhões e trouxe os outros jogadores, que são os que estão jogando agora, quase todos. Então o Botafogo deu 2 tiros, 2 levas de balas para uma leva ser certeira. Ou aparentemente certeira. Agora eu quero ver. É uma construção para a temporada que vem, principalmente, né? Porque é um time que não vai encaixar. A gente pode citar aqui, o próprio PSG que você 2023. citou. Perfeito, Natália. O próprio PSG que você citou, ele traz grandes jogadores, só que a coisa não acontece do dia para a noite, né? Não adianta você pegar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e achar que do dia para a noite eles vão jogar uma excelência sabendo onde cada um vai estar. Sem contar que lá troca de treinador toda hora. Né? Então. E ali inclusive também... o técnico que eles mandaram embora porque perdeu a final pro Bayern de Munique foi ser campeão no Chelsea. Foi ser campeão no Chelsea. E já saiu do Chelsea porque fez um péssimo início de temporada. Antes de fechar o Botafogo, faço minhas as palavras de um cartaz que tinha ali no fim da transmissão. Tinha um torcedor, levantou um cartaz, estava escrito assim: confia no projeto.